Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés Marques, professor de Química, e estou aqui de volta para falar da última parte do capítulo 1, que é sobre a teoria cinética dos gases. E hoje vai ser bem rápido. Nós já falamos sobre transformações isotérmicas, transformações isobáricas e transformações isovolumétricas. Agora nós vamos falar sobre a equação geral dos gases. Por quê? Em cada uma dessas transformações que nós estudamos, elas ocorrem com uma das variáveis constantes, ou é a pressão constante, ou é a temperatura, ou é o volume. Só que muitas vezes as transformações ocorrem com variações simultâneas de todas essas variáveis. Então, para isso foi criada a equação geral dos gases. É uma equação que engloba aquelas outras três, e ela é usada nos casos em que essas transformações ocorrem com a variação de todas as variáveis. Então, com algumas deduções matemáticas baseadas naquelas outras três fórmulas, chegaram a essa fórmula aí, que está na sua tela, que é PI vezes VI dividido por TI é igual a PF vezes VF dividido por TF. Essa é a equação geral dos gases. PI é o quê? Pressão inicial, vezes VI é o quê? Volume inicial, dividido por TI, que é temperatura inicial, vai ser igual a PF, que é pressão final, vezes VF, que é volume final, dividido por TF, que é temperatura final. Essa é a equação geral dos gases. Bom, é só essa equação, não tem teoria por trás. Agora é só praticar como usar essa equação. Eu vou responder aqui a questão 19 da página 27 do livro de vocês para vocês verem um exemplo de como utilizar essa equação. Vamos ler a questão. Uma certa massa de gás estava contida em um recipiente de 20 litros a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 4 atm. Sabendo que essa massa foi transferida para um reservatório de 60 litros a pressão de 4 atm, podemos afirmar que o novo reservatório, aí tem as opções. Ou seja, ele deu um volume inicial, deu uma temperatura inicial e deu uma pressão inicial. Ele deu esses três valores. E depois ele deu um novo volume, um volume final, e também deu uma pressão final, que nesse caso foi igual à pressão inicial, 4 atm. Ou seja, está faltando o quê? Está faltando a temperatura final. Então nós vamos aplicar esses valores que foram dados na questão nessa equação geral que eu acabei de mostrar para vocês. Então acompanha aí nessa figura aí. Ela está resolvida aí de forma simplificada, ou seja, sem mostrar o passo a passo, porque é difícil de conseguir escrever essas equações no Word. Então eu peguei essa aqui que já está resolvida, só que ela está simplificada. Mas eu acredito que dá para você entender. A partir de agora é só questão de matemática. Se você entende bem a matemática, tem um bom domínio, então você não vai ter problema. Mas se você não entende de matemática, se você tem dificuldade, aí você vai ter que estudar matemática para poder entender isso aqui. Então vamos lá. Tá aí a fórmula, primeiro passo. Lembra dos passos que eu ensinei? Siga os passos. Coloque a fórmula no caderno. PI vezes VI dividido por TI é igual a PF vezes VF dividido por TF. Acompanhe aí na figura. Estou falando com base na figura. Agora você vai substituir na equação os valores que a questão deu. Qual foi a pressão inicial que a questão deu? Ela deu a pressão inicial de 4 atm. Então você coloca aqui 4 vezes. Qual foi o volume inicial? Foi 20. Então 4 vezes 20. Dividido pela temperatura inicial. Qual era a temperatura inicial lá? 27 graus Celsius, não é isso? Só que você tem que converter para Kelvin. Então aqui já está convertido. 27 mais 273 dá 300. Então está aqui. 4 vezes 20 dividido por 300. Vai ser igual a... Qual foi a pressão final que ele deu lá? Ele já disse que era 4. Vezes o volume final, que era quanto? 60, que foi dado na questão. E, por fim, falta a temperatura final. Então você coloca TF. Nós não temos esse dado. Agora é só resolver essa regra de 3 aí. Se você seguir os passos da regra de 3 bem direitinho, você tem uma boa noção de matemática, você vai ver que no final vai ficar exatamente igual está aí. Vai ficar o quê? TF, que é a temperatura final,
é igual a 300 vezes 400 vezes 60, dividido por 4 vezes 20. Percebeu? Ó, TF, se fosse meio pelos extremos, seria como? Seria TF vezes 4 vezes 20, não era? Ficaria TF vezes 4 vezes 20 igual a 300 vezes 4 vezes 60. E aí depois você pegava o 4 vezes 20, que estava multiplicando o TF, ia passar dividindo. E aí ia ficar desse jeito aí, da forma que está aí. Agora, depois de estar nesse ponto aí, é só você multiplicar esses valores de cima na calculadora. Quanto é que dá 300 vezes 4 vezes 60? Dá um valor, você coloca aí no caderno. E depois divide por 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá 80, né? Então multiplicou em cima, deu um valor, dividiu por 80, vai dar igual a 900 K, ou seja, 900 Kelvin. Então, está resolvido. Só que a questão é, ele não quer saber quanto é a temperatura. Ele pergunta o seguinte, o que é que aconteceu? Aí você tem as alternativas. Letra A. A temperatura absoluta ficou reduzida? A temperatura absoluta, que é em Kelvin, era quanto inicialmente? Era 300. Aí na letra A está dizendo que reduziu em 1/3. Ela reduziu? Não. Se deu 900, como é que reduziu? Então, óbvio que não é a letra A. Letra B. A temperatura absoluta ficou reduzida em 1/3 da inicial? B de novo, a B está igual? Quase igual, só que na primeira é reduzida a 1/3 da inicial e na segunda ficou reduzida de 1/3 da inicial. Letra C. A temperatura em graus Celsius triplicou o seu valor inicial? Não, se você for fazer a conta, você vai ver que não triplicou, ficou bem maior. Se você converter 900 Kelvin para Celsius, dá mais de 600 Celsius. E a temperatura inicial em graus Celsius era 27. Então não seria só triplicado, seria muito mais. E a letra D, a temperatura em graus Celsius ficou reduzida a 1/3 do seu valor inicial. É a mesma da letra A, só que aqui está falando em graus Celsius, enquanto que a primeira era temperatura absoluta. Também não, né? Porque a temperatura em graus Celsius aumentou, então ela não pode ter ficado reduzida, né? De qualquer forma. E por último, a letra E. A temperatura absoluta triplicou o seu valor inicial. Óbvio. Por quê? Qual foi o resultado da nossa conta? A nossa conta deu 900 Kelvin. E qual era o valor inicial? Não era 300? 3 vezes 300 dá 900. Então você já dava para saber de cara que a temperatura tinha triplicado. Então você podia ir direto para a letra E. Mas a gente foi ver as outras só para ter certeza, né? Então, gente, por hoje era só isso. Queria só mostrar a equação geral dos gases e dar um exemplo. Agora eu quero que vocês, como atividade, eu quero que vocês respondam essa questão 19 no caderno de vocês, a 20 e a 21. A questão 19, a 20 e a 21, da página 27 do livro de vocês, e me manda a foto no Google Classroom, tá certo? Tchau e até a próxima.